Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda a essa aula do Lumen Christi. Essa aula foi dada de forma presencial na última quinta-feira na turma da Gávea, mas nós estamos enfrentando problemas de internet na paróquia que ainda não conseguimos resolver. E na última aula, o modem do celular não aguentou a transmissão. Esperamos que nesse sábado tudo fique normal e nós voltamos a ter as nossas aulas sendo filmadas e transmitidas simultaneamente para aqueles que participam online. Para você, então, que participou online e não pôde, ah, ter acesso a essa aula presencial, eu estou regravando ela para que você tenha o conteúdo. Vamos, em primeiro lugar, pedir a Deus que venha abençoar os nossos ouvidos para que tudo que for dito aqui seja de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus, para a honra e glória do seu nome. Que Ele receba cada um de nós, que Ele receba aquelas pessoas por quem nos comprometemos a rezar. De uma forma muito particular, colocamos a nossa irmãzinha Ana Bastilon para que ela se recupere rápido e possa voltar para casa cheia de saúde e alegria, como é próprio dela e que faz bem a tanto todos nós. Que ele olhe também pela Edith, para o seu Carlos, que acabou de completar 100 anos, uma grande vitória e um amigo muito amado para todos nós, do Patrick, da Helena, do Valentim, do Rafaelzinho, da Joaninha, do seu Manuel e a netinha dele, da Mariane, o marido, da dona Elza, da dona Risete, que estamos com saudade dela nas nossas aulas, o filho do Zé Carlos e todos que se recomendaram às nossas orações. Que nós estejamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, nossa aula de hoje, que na verdade foi quinta-feira, é sobre a segunda parte das parábolas de São Lucas. E nós vamos repetir a última parábola da primeira aula, que foi a do juiz Inico, para a gente poder complementar um pouquinho do que foi falado na primeira aula. Vamos lá. Lembrando, São Lucas tem de forma exclusiva no evangelho dele 16 parábolas. É o evangelista que mais usa parábolas. Fora aquelas que ele faz e que estão também no evangelho de Marcos e no evangelho de Mateus. Então, vamos estar falando aqui daquelas parábolas que a gente só encontra em São Lucas, nesse ano. Estou soluçando a nossa vida. Nós já falamos na última aula sobre a parábola dos dois devedores, do bom samaritano e do amigo inoportuno. Nós vamos repetir o amigo inoportuno rapidamente para a gente poder completar algumas coisinhas. E hoje vamos até a parábola do rei guerreiro. Na próxima aula começamos com a dracma perdida e vamos ver se a gente consegue completar as parábolas juntas. Muito bem. A parábola do amigo inoportuno a gente encontra lá no capítulo 11 do Evangelho de Lucas e diz assim: Em seguida ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele lhe responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada. Meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo: no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós que lhe dará uma pedra?
Se lhe pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ora, Jesus está falando aqui de oração, mas de oração confiante, porque é a nossa fé naquilo que nós estamos pedindo que nos garante a graça. Não é o poder de Deus. Porque Deus pode qualquer coisa e Deus pode sempre. Mas tudo vai acontecer de acordo com a nossa fé. Então ele começa a falar sobre as questões da oração. Em primeiro lugar, dizendo que a nossa oração tem que ser insistente. Deus, às vezes, demora a nos conceder as coisas porque Ele quer saber até que ponto a gente quer de verdade. Ou é só um fogo de palha que a gente está pedindo aqui, mas esquece ali, né? Então, nós precisamos buscar a graça de Deus sempre. E Deus é generoso na sua graça, né? Não podemos desanimar só porque está demorando um pouquinho. Nós hoje aqui vamos entender por que que às vezes Deus demora um pouquinho. Não é por maldade. Bom, ele, em primeiro lugar, com essa parábola, quer dizer que se a gente confia em Deus, nós seremos sempre atendidos. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bati, batei e abre-se-vos-á. Ele não está dizendo de vez em quando, ele está dizendo que Deus não nos deixa na mão, que a gente pode confiar na graça e na misericórdia de Deus. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, muito mais aquele que é bom e generoso, não tem interesse de fazer na nossa vida a bênção, a graça que nós precisamos que Ele faça. Deus pode tudo. Se nós pedimos então e não estamos recebendo, algum problema tem aí. O primeiro dele eu te diria que é porque muitas vezes nós pedimos para Deus algo que a gente acha que é bom para nós, mas não é. Nós achamos que sabemos o que é de melhor para nós, mas isso não é verdade. Quantas vezes a gente perseguiu e perseguiu e perseguiu alguma coisa que a gente queria muito, e quando aquilo aconteceu, a gente viu que não era nada do que a gente pensava e aquilo virou um problemão na nossa vida. Deus é incapaz de nos fazer um mal. Quando a gente está querendo alguma coisa, e foi até engraçado que na aula lá, eu mostrei a foto da minha sobrinha neta, que é uma gracinha, o nome dela é Sara, e a minha filha mais velha é a madrinha. Então estamos a família inteira babando a Sara, que é a primeira da geração de netos, né? Da minha e dos meus irmãos. E eu mostrei a foto da Sara, mas botei em cima do nariz de cada pessoa que estava lá participando da aula. É claro que nenhum deles conseguiu enxergar a Sara, porque aquilo que está muito perto dos olhos a gente tem dificuldade de enxergar. A gente precisa afastar um pouquinho para que os nossos olhos, o campo de visão, possa alcançar a imagem. Nós, no meio dos nossos problemas, às vezes queremos dizer para Deus como resolver, mas nós só estamos vendo aquele pontinho onde a gente está, enquanto que Deus vê todo ao nosso redor. Ele sabe o que está acima e abaixo, atrás e à frente, ao lado de cada um de nós. Por isso que Deus quer para nós é sempre o melhor para nós, porque Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Então, muitas vezes a gente está pedindo algo que não é bom para nós e Deus não vai fazer. A gente, às vezes, quando Deus não nos atende, a gente fica que nem os nossos filhos do mundo. Saímos bater na porta, não falamos mais com Deus. Mas se a gente tiver a certeza e a noção de que Deus é apaixonado por nós,
a gente vai saber entender e aprender com Jesus a pedir o que a gente quer para afastar os cálices da nossa vida, mas a dizer que se faça a sua vontade, Senhor, e não a minha. Porque Deus sabe mais e Deus sabe melhor. Mas se aquilo que você está pedindo é realmente bom para você e ainda não aconteceu, qual o próximo passo para você ver? Será que aquilo também é bom para o meu próximo? Deus não pode, para fazer o bem para mim, fazer o mal para o meu irmão, porque Jesus morreu pelo meu irmão na cruz também. Então, se, por exemplo, se eu torço pelo time A e estou querendo que o jogador do time B quebre a perna para o meu time ser campeão, não adianta pedir isso para Deus, porque Ele não vai conceder, porque aquele jogador é filho dele também. Então eu não posso esperar que Deus, porque me ama, Ele vai fazer infeliz um outro filho a quem Ele igualmente ama. Então, se aquilo que eu estou pedindo é bom para mim, mas é mal para o meu irmão, Deus não vai fazer. Mas se é bom para mim e não faz mal para o meu irmão, por que que eu estou pedindo e ainda não recebi? Bom, provavelmente Deus está testando a sua fé. Até que ponto você confia? Até que ponto você espera? E se você achar que está esperando muito, lembre-se que Abraão tinha 75 anos quando Deus prometeu a ele que a descendência dele seria tão numerosa quanto as areias da praia ou as estrelas do céu. E que quando o único filho de Abraão com Sarai nasceu, ele tinha 100 anos. E foi um filho só. Porque Deus fala de um jeito e nós entendemos de outro. Na verdade, Deus cumpriu a promessa a Abraão. Porque todo aquele que crê tem como Abraão o pai da fé. Então, nós hoje temos acesso à fé em Deus, porque Abraão teve a coragem de acreditar. Todos somos filhos de Abraão, todos. Mas Abraão esperou 25 anos para que Isaac nascesse. Por quê? Porque há um tempo para cada coisa. E o tempo de Deus não é o nosso. O livro do Eclesiástico, no capítulo 2, diz: Tu que te dedicas ao serviço do Senhor, prepara o teu coração para a prova e aprenda a sofrer as demoras de Deus. Muitas vezes aquilo que eu estou pedindo para Deus é algo bom para mim e algo bom para o próximo. Por exemplo, eu rezo todo dia pela conversão do meu filho ateu. Mas o fato de eu rezar para que meu filho se converta não tem o poder de fazer Deus se esquecer que o meu filho tem livre-arbítrio, que ele tem o direito de escolher o caminho dele. Então, o fato de eu estar rezando pela conversão dele, como Santa Mônica rezou pela conversão de Agostinho, não vai fazer Deus cancelar o livre-arbítrio do meu filho. Então, não vale a pena eu rezar pela conversão do outro? Claro que sim. Por quê? Porque se Deus batia no coração do meu filho a cada meia hora, a minha oração faz ele reduzir esse tempo a cada 15 minutos. E se eu rezo um pouquinho mais, ele passa a bater no coração do meu filho a cada 5 minutos. E se está muito duro o meu filho, de repente Deus vai colocar um Santo Ambrósio na vida dele que vai resolver o problema. Talvez eu não esteja mais aqui, mas eu sei que a conversão do meu filho é mais importante para Deus até do que é para mim. Então isso me faz confiar que não é uma questão de ser, é uma questão de quando meu filho vai ter a oportunidade de ter um encontro pessoal com Deus. Deus não vai me dar aquilo que me faz mal ou faz mal por meu irmão, porque, como diz o capítulo 1 da sabedoria, Deus é incapaz de fazer o mal. Deus não é o autor da morte. Deus não é o autor do sofrimento. Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. E é isso que ele quer que a gente tenha. No capítulo 12, São Lucas nos fala da parábola do rico insensato, que diz assim: Jesus respondeu-lhe: Meu amigo,
Quem me constituiu juiz ou árbitro de vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe essa parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: Que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: Farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: Ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, me disse: Insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Essa é uma parábola fácil da gente entender. Nesse mundo, muitas vezes, nós encontramos pessoas que acham que precisam ter para ser. E quanto mais elas acumulam, mais elas querem o poder de ter mais ainda. Como esse rico insensato. Ele tinha muita coisa. Ele tinha celeiros que estavam cheios. Mas o campo dele continuava a produzir. O que ele podia ter feito? Ele podia ter repartido aquilo que era o excesso com quem não tem nada. Isso não faria com que ele tivesse menos, porque o que ele tinha já entupia os celeiros. Mas a sede de ter, a sede de possuir, controlava aquele homem. E ele preferiu destruir o que ele tinha para construir algo ainda maior, para guardar e poder ter ainda mais. Mas sabe o que acontece, gente? Nem o maior bilionário dessa terra leva com ele qualquer coisa que ele vai ter. E essa vida, quando comparada com a eternidade que nos espera, é só uma gotinha no oceano. Esse homem insensato se contentou em, durante uma gotinha da sua existência, ter muita coisa. E com isso perdeu a oportunidade de ter um tesouro incomensurável por toda uma eternidade. Precisamos ser ricos, ricos em misericórdia, ricos em caridade, ricos em bondade, ricos em paciência. Isso é que nos fará ricos e nos desfrutaremos o resultado dessa riqueza que nós acumulamos aqui, nos braços do Senhor, nosso Deus, um dia. Ninguém leva nada para o outro lado. Então, vamos ser chamados a sermos mais caridosos, a fazer o bem, a semear a eternidade nesse mundo. Porque o que fazemos aqui é o que nos garante o que receberemos de Deus quando chegarmos lá. Não sejamos insensatos. A parábola dos servos vigilantes também está no capítulo 12 de Lucas e diz o seguinte: Sede semelhantes a homens que esperam seu senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, cingir-se-á, fá-los-á sentar à mesa e servi-los-á. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília, e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Sabei, porém, isso. Se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa.
Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Isso é uma parábola fácil da gente entender, é uma parábola sobre o final dos tempos. Jesus vai voltar um dia. Quando? Não sabemos. Será que ele vai encontrar fé no mundo quando ele voltar? Será que ele vai nos encontrar vigilantes, preparados e prontos? Ou ele vai achar cada um de nós pensando que, Jesus está demorando, eu vou dar uma voltinha ali, volto antes dele voltar. Você não sabe quando o noivo chega. Ó, Virgem imprudente. Precisamos estar prontos cada dia da nossa vida. Nós precisamos estar prontos para o nosso encontro com Deus. Porque nenhum de nós sabe se vai estar vivo amanhã. E se o noivo chegar e fechar as portas, não passaremos para o outro lado. A nossa chance de ganhar a eternidade, que Jesus conquistou para nós com seu próprio sangue, é aqui, é agora. É com cada palavra que a gente fala, com cada gesto, com cada pensamento, com cada atitude que a gente pratica. Estaremos sempre prontos. Se aprendemos a olhar ao nosso redor e enxergarmos Jesus em cada pessoa que Ele coloca na história da nossa vida. E fazermos o bem, como se estivéssemos fazendo para o próprio Jesus. Assim estaremos prontos. Quando Ele vier, quer seja na segunda, quer seja na terceira hora, nos encontrará prontos. A parábola da figueira estéril está no capítulo 13 do Evangelho de Lucas e diz assim: Disse-lhes também essa comparação. Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha e, indo buscar fruto, não achou. Disse ao viticultor: Eis que 3 anos há que venho procurando fruto nessa figueira e não o acho. Corta para que ainda ocupe inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, e eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, cortá-la-ás. Ora, nenhum de nós vamos à esquerda. Nenhum de nós é incapaz de dar. Cada um de nós recebeu talentos de Deus. Alguns receberam um, outros 3, outros 5 talentos, de acordo com a missão que Deus tem para cada um. Se alguém recebeu mais, não é porque ele é mais importante, é porque ele tem uma missão maior e vai precisar de todos aqueles dons adicionais. Mas não tem ninguém que não tenha recebido nenhum talento. Então, todos nós temos que dar frutos de acordo com o nosso chamado, com a nossa capacidade. Deus conta com isso. Nós nascemos para isso. Que não aconteça na história da nossa vida do Senhor vir buscar frutos em nós e nos encontrar árvores secas, que só ocupam o terreno sem dar nada em troca, sem produzir fruto, sem produzir sombra, sem produzir aconchego. Temos que dar frutos. Deus não nos cobrará sobre aquilo que a gente não for capaz de fazer, porque Ele é justo. Mas Ele vai nos cobrar alguma coisa, porque cada um de nós é capaz de fazer alguma coisa. Então, cuidado. Pode ser que o seu tempo esteja acabando. Pode ser que Jesus esteja chegando na sua figueira para procurar frutos. Se ele não encontrar, o que vai acontecer? Se já se esgotou o adubo, o que vai acontecer é que você será cortado e lançado fora. No capítulo 13, nós temos a parábola da porta estreita, que diz assim: Alguém lhe perguntou, Senhor,
São poucos homens que se salvam? E ele respondeu: Procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Direis então: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, vos dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançados para fora. É uma parábola fácil de a gente entender, muito parecida com as outras parábolas dos finais dos tempos que Jesus nos conta. Nossa oportunidade para ganhar a eternidade é enquanto a porta está aberta. Ela é estreita, então não adianta você pensar que pode pintar e bordar e a qualquer momento você passa livremente por ela. Não, ela é estreita. Ela é estreita, então você tem que caber nela. Se você acumulou espaços em você com cheio de quinquilharias na história da sua vida, que não contribuem em nada para você entrar por aquela porta, você não vai passar. Ou você vai chegar nela e ela já vai estar fechada. O reino de Deus é para todos, tem lugar para todo mundo. Mas Deus não é bobo. Ele não deixa entrar lá quem não fez por merecer. E para merecer, você não precisa ter feito grandes obras e milagres nessa vida. Mas você precisa ter sido imagem e semelhança de Deus. Bom como Deus é bom, misericordioso como Deus é misericordioso, generoso como Deus é generoso. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado. Você não sabe quando essa porta vai se fechar. Aproveita, passa por ela. Em Mateus 7:21, Jesus diz: Naqueles dias muito me dirão, eu expulsei demônios em seu nome, eu curei em seu nome. E, no entanto, eu lhes direi: afastai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. O que é importante é a gente estar fazendo o que é bom, de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos enganar Deus com coisinhas aqui e ali, tentando disfarçar que o nosso propósito era generoso. Nós não enganamos Deus, meu irmão, minha irmã. Deus lê o coração e não a aparência. E não adianta dizer para ele, nós frequentamos N missas, nós rezamos N rosários. Não adianta. Se você não viveu o evangelho, se você não praticou o que é bom, se o teu coração não procurou sempre ser um coração bom e generoso, você não engana Deus. Ele vai dizer: afastai-vos, porque eu nunca vos conheci. Finalmente, na aula que nós demos na última quinta-feira, a parábola do construtor da torre, que também fala isso, de prudência, de se preparar para os últimos tempos. Diz assim a parábola: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que virem não comecem a zombar dele, dizendo: Esse homem principiou a edificar, mas não pôde terminar. Ora, meus irmãos,
A mensagem aqui é fácil. Parece complicada a primeira frase, né? Jesus fala: quem não odiar seu pai, sua mãe, sua irmã, até a si mesmo, não é digno de ser meu discípulo. Vamos tentar entender a forma literária da cultura judaica. É claro que Jesus não está querendo que você odeie ninguém, porque o ódio é o contrário do amor. E Deus não pode querer que você abrigue exatamente a antítese de quem Deus é no seu coração. Então, ninguém tem autorização para odiar a ninguém. O que Jesus está querendo dizer é que Deus tem que estar tão à frente da nossa vida que o amor que a gente sente por Deus, quando comparado com o amor que a gente sente por qualquer outra pessoa, até mesmo nós mesmos, tem que parecer ódio, porque Deus tem que estar anos-luz na frente. Não porque Deus seja vaidoso e queira que você o ame, porque Ele é importante, mas porque as pessoas no mundo vão falhar com a gente. Elas vão nos decepcionar, elas vão nos trair, elas vão nos esquecer, elas vão nos ignorar. Acontece. Se você ama aquela pessoa pelaquela pessoa, quando alguma dessas coisas acontecer, você passa a rejeitar aquela pessoa, porque ela não correspondeu ao seu amor. Mas se você ama aquela pessoa porque ela é de Cristo e você ama Cristo, mesmo que aquela pessoa te traia, te magoe, te abandone, você não começa a odiar aquela pessoa. Por quê? Porque ela também é alguém por quem Jesus morreu. E se tem algo que você possa fazer para essa pessoa alcançar a salvação, você vai fazer porque ama Jesus. Porque se essa pessoa não entrar no céu, o sangue de Jesus naquela cruz, que foi derramado por aquela pessoa, será desperdiçado. Então, quando eu amo aqueles que me cercam, porque eles são de Deus, eu consigo amar de uma forma mais completa e mais permanente do que quando eu uso as relações humanas. Porque humanamente, embora as pessoas usem a palavra amor, a relação é uma relação de troca. Se você for bom para mim, eu talvez vá ser bom para você. Se você me der atenção, eu talvez vá dar atenção para você. É um toma lá da cá. E não é assim que Deus é. Deus se doa, mesmo que você não mereça aquilo que você recebe dele. Então, nós temos essa vida para fazer o cálculo se aquilo que a gente está vivendo e sendo está sendo suficiente para a gente construir a torre que nos leva até o céu. Não podemos fazer as coisas pela metade, porque senão nós seremos aqueles construtores de torres inacabadas. Que desperdício, que tristeza no céu. Quando Jesus olhar para o lugar, para a morada que ele preparou para nós e que tem o nosso nome, e a gente não chegou lá. Então, fica atento, fica esperto, né? Nós precisamos começar uma vida de caminhada, mas nos lembrar de permanecermos andando a cada dia. Não adianta você dizer, já andei demais, agora eu vou ficar parado e Deus que venha a mim. Não é assim que funciona, meu irmão. Somos nós que temos que chegar na terra prometida. Ela nos é prometida. A morada está lá, com o nosso nome. Mas a gente tem que chegar lá. Não desista de caminhar. Cada passo, cada dia. Seja firme. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que nós pedimos em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã.